Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 13 e versículo de número 6, assim. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Amém? Sentado mesmo, feche os olhos um minutinho, deixa eu fazer uma oração. Pai, em tua presença estamos, precisamos da tua ajuda, do teu Espírito Santo, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, para o nosso entendimento se abrir para esta palavra. E eu lhe peço que o Senhor tenha a liberdade neste lugar de falar, de tocar em vidas aqui. Não só aqueles que estão no culto, mas aqueles que não acompanhar esse culto gravado. Que o Senhor alcance, que o Senhor fale, que o Senhor abençoe, Pai. Meu Deus, a tua palavra rompe a barreira do tempo e rompe a barreira da distância, Pai. E que em nome de Jesus Cristo, vidas sejam alcançadas para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Então a Bíblia fala aqui a respeito dessa parábola de Jesus, e hoje eu gostaria de extrair daqui alguns ensinamentos que eu tenho certeza que vão lhe ajudar e que serão preciosos, então, na sua vida. Algumas coisas aqui que a gente lê nesse texto fica bem claro, fica bem fácil da gente entender. Outras a gente precisa, um olhar assim um pouquinho mais aprofundado para entender. O grande problema, eu muitas vezes destaco isso, é quando a gente vai ler um texto que a gente já conhece. Então a gente começa a ler aquele texto meio que no automático. Ah, isso aqui eu já sei, não é assim? Ah, isso aqui eu já conheço. E às vezes a gente não para se debruçar sobre o texto, para procurar entender, lembrando que a palavra de Deus ela é viva e ela sempre tem algo para nos ensinar. Hoje eu quero falar aqui com vocês a respeito de algo que até o título da mensagem explica bastante o que eu quero falar hoje, O título é o seguinte, é uma frase que você já deve ter ouvido por aí. A frase é a seguinte: ninguém fica para trás. Você já ouviu essa frase? Essa frase ela é muito comum assim naqueles filmes americanos, principalmente de guerra, aonde as pessoas, têm aquele firme propósito. Não, ninguém fica para trás, Se um soldado se ferir, mas a guerra está comendo solta, corre, deixa ele para trás. Não, ninguém fica para trás. Alguém é capturado pelo inimigo, não, a gente vai lá, a gente vai traçar um plano, a gente vai resgatar, porque ninguém fica para trás. Tá bom que pode ser que muito disso seja até uma questão do próprio cinema em si, mas me parece que é, de fato, uma mentalidade muito forte, ao menos na cultura americana, Porque a gente olha para a história e a gente vê diversas operações que eles realizaram, justamente fazendo jus aí a essa frase, Às vezes de ir até mesmo para resgatar, não é nem uma pessoa, mas para ir resgatar o corpo de alguém. Eles já têm a informação que aquela pessoa já foi morta, mas eles dizem, não vamos deixar o corpo para o inimigo, nós vamos lá e vamos resgatar nem que seja o corpo daquela pessoa. O que me leva a crer que, por mais que tenha aí um pouquinho, quem sabe, de uma forçação de barra do cinema, mas me parece que o sentimento é muito real, E se eles têm aquele sentimento ali na guerra, não, ninguém fica para trás, nós vamos resgatar as pessoas, nós não vamos deixar ninguém na mão do inimigo. Meu irmão, eu e você como cristão, então a gente precisa ainda muito mais desse sentimento. Porque, meu irmão, lá na guerra, deixar alguém para trás é aquela pessoa ficar na mão do inimigo, muitas vezes ser torturado, sofrer bastante. Mas em algum momento aquilo tem fim. Ou pelo próprio fim da guerra, ou pelo próprio fim da existência daquela pessoa. Sim ou não? Mas quando nós estamos falando da vida cristã,
nós sabemos que se alguém for deixado para trás, aquele sofrimento jamais terá fim. Então, esse sentimento precisa estar em mim, em você, muito mais forte ainda. Se a Bíblia diz que é eu e a minha casa, então é isso que vai acontecer. Então, qual que é a frase? Ninguém fica para trás. Amém? Vai todo mundo. Eu vou para o céu e a minha família também vai comigo. Pastor, mas o que isso tem a ver com essa passagem bíblica que o pastor leu? Tem tudo a ver. Primeiro, uma questão que eu gostaria de destacar aqui é a importância da intercessão. Como eu disse, às vezes a gente lê o texto e não para perceber algumas coisas que estão óbvias até no texto, né? Dificilmente eu vejo alguém pregando usando esse texto para falar de intercessão. Mas esse texto fala de intercessão. Meu irmão, eu acho que não é difícil da gente entender que o Senhor da vinha é Deus. O vinicultor ali, ou aquele que toma conta da vinha, o vinhateiro, como algumas traduções o chamam também, representa ou Jesus ou nós. Na interpretação que eu quero fazer desse texto hoje, representa a nossa vida, e a nossa vinha é a nossa família. Não é porque Deus nos chamou para tomar conta da vinha. Alguém tem dúvida disso? Né? Porque se você é um cristão, então Deus deu a você a responsabilidade de, através de você, a sua família ser salva, ser alcançada. Então você, né, tem que tomar conta ali da vinha. Agora, nessa vinha havia uma figueira, a gente já vai chegar nesse ponto daqui a pouquinho. E o Senhor vai lá e ele diz assim, olha, essa figueira faz 3 anos que eu venho procurar fruto dela e não encontro. Faz o seguinte, corta ela e lança ela fora, porque ela está ocupando a terra inutilmente. Tira ela dali, coloca outro no lugar para que possa produzir então os frutos. E aí chega justamente o ponto que eu abordava, que é da intercessão. Que é aquele homem, então, se colocar para dizer assim, em outras palavras, Senhor, dá mais uma chance, não é isso? Dá mais uma oportunidade. Senhor, dá mais tempo para que possa produzir, para que possa gerar os frutos, porque, Senhor, eu acredito que essa figueira vai dar fruto, eu acredito que ela vai produzir, mas, Senhor, dá mais uma chance. E às vezes, meu irmão, nós como intercessores, o que nós temos que fazer é isso, é ir diante de Deus para dizer, Senhor, dá mais uma chance, amém? Dá mais tempo para essa pessoa, para que quem sabe ela se arrependa, para que quem sabe ela se conserte com Deus, e é justamente esse o pedido dele, só que ele não para aí, porque ele vai dizer, e aí eu vou fazer algo, eu vou fazer a minha parte. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto, é que aqui o vinhateiro, ele não pergunta assim, tá bom meu senhor, mas o que eu tenho que fazer para a figueira produzir? Perceba que ele já sabia o que tinha que fazer, só não estava fazendo. Amém? Meu irmão, e muitos de nós é a mesma coisa. Deus já colocou no nosso coração o que nós temos que fazer para a nossa figueira produzir. O grande problema é que às vezes não quer escavar, não quer estercar. Ah, não, o cheiro não é bom. Ai, que coisa ruim mexer com esterco, né? Que seria colocado ali para adubar, né? E aí a gente às vezes não quer fazer o que tem que ser feito, você está entendendo? Para que então venha produzir. Só que quando o machado é posto ao pé da árvore, diz assim, ó, vou arrancar, viu? Aí geralmente é nessa hora que a gente diz, não, pera lá que eu faço, pera lá, deixa comigo. O ser humano não tem esse defeito? Eu já contei essa história várias vezes, mas vai de novo, né? Um missionário contou certa ocasião, que ele se encontrou com um pregador americano, eu tenho por mim que é o Tony Odell, mas não tenho certeza. E aí ele perguntou para ele assim,
E aí, como é que está né, a sua saúde? Está fazendo atividade física? Está fazendo caminhada, corrida e tal? O missionário respondeu para ele de uma forma meio vazia, dizendo, não, eu não tenho tempo para isso aí não. Está muito corrido, fazendo a obra de Deus e tal, não tenho tempo. Aí ele falou assim, fica tranquilo, no dia que o médico mandar, você arruma tempo. E é assim ou não é? O problema é que quando o médico manda, geralmente é porque o machado já foi posto ao pé da árvore. Sim ou não? Geralmente, quando o médico manda, é assim, ó, tá brabo o negócio. Se você não fizer caminhada, você morre. Aí o que a pessoa faz? Deixa comigo que eu faço. Não é o que está acontecendo aqui? Né? E aí eu até comentava no culto da manhã, claro que talvez não foi só isso, né? Geralmente é uma série de fatores, mas uma das coisas que levou o missionário a ter uma vida mais saudável, se exercitar e tal, foi justamente essa questão, né? E há pouco tempo atrás, o missionário teve um problema sério de saúde, né? Falou no show da fé mesmo que problema inclusive de coração, que ele quase morreu. Meu irmão, e se lá atrás ele não tivesse começado, será que o coração teria aguentado? Tá entendendo? Poderia ter ido antes da hora. E a gente precisa então tomar cuidado para não querer fazer as coisas só quando o machado já está no pé da árvore, porque muitas vezes não dá mais tempo. Né? Então que a gente possa fazer o que tem que ser feito antes, até porque a gente já sabe o que tem que fazer. Por exemplo, pegando esse gancho aí que eu falava, né? Alguém, alguma pessoa hoje em dia não sabe que precisa se exercitar? Não, todo mundo sabe. Todas as pessoas sabem disso. Se exercitam? A maioria? Não. Então não é uma questão de eu saber ou não, é uma questão de eu decidir, de eu dar um passo. Hoje, após o culto da manhã, veio um rapaz, morador de rua, pedir dinheiro. E eu comecei a conversar com ele. E comecei a indagá-lo em muitas coisas. E eu vim a descobrir que, rapaz, pode dizer, né, minha idade, ou provavelmente mais velho até. Eu perguntando, descobri que ele era um cristão, havia se batizado nas águas e que por causa do alcoolismo ele havia perdido a família, havia perdido tudo e estava numa situação de rua. Ele falou para mim, uma das últimas coisas que eu perdi era o lugar onde eu morava e o emprego que eu tinha que eu abandonei. Agora eu estou nesse estado, nessa situação aí que o senhor está vendo. E eu comecei a questioná-lo, como é que era a sua vida? Quando você estava na igreja, quando você servia a Jesus? Minha vida era outra, né? Minha vida era completamente diferente. Eu falei, vem cá. Mas se você já sabe a desgraça que está a tua vida hoje, e você sabe como era a sua vida quando você caminhava com Jesus, por que você não volta para ele? Ele olhou para mim, ele foi sincero, falou assim, pastor, me falta coragem. É isso que me falta. Não era informação. Informação ele tinha. Conhecimento ele tinha. Conhecimento de causa. Ele sabia o que é andar com Jesus e ele sabia o que é andar sem Jesus. Amém. Não era falta de conhecimento, mas era falta de uma atitude. Era falta de coragem nas palavras dele. Aí eu falei assim, mas vem cá, você não tem coragem? Eu disse, tua vida pode piorar para onde mais? Ele disse, é verdade. E aí eu conversei com ele mais algumas coisas, eu falei, cara, você vai embora, você acha que você entrou nessa igreja aqui para pedir dinheiro? Sério que você acha isso? Ele falou, não foi. Eu falei, então, e você vai embora, você vai sair daqui, vai jogar fora a oportunidade que Deus está te dando e voltar para ele. Daí ele virou para mim e falou assim, não vou não. Eu falei, então você quer se reconciliar com Jesus? Quero. Eu falei, então fecha os olhos que eu vou orar por você. Orei por ele, expulsei ali a ação maligna que estava agindo na vida dele. Ele confessou os pecados, se reconciliou com o Senhor. Amém.
Mas o que eu quero lhe chamar a atenção, e por isso que eu estou contando esse fato, é que ele foi muito sincero. Eu falei assim, cara, o que é que te falta? Ele falou, o que me falta é coragem. E aí, meu irmão, lendo um texto como esse, é o que falta para muitos de nós. Porque muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, como ele sabia, que ele tinha que voltar, que ele tinha que se reconciliar. Amém? E o que nós precisamos, então, fazer? Né? Essa mesma coragem. Muitas vezes a gente já sabe, geralmente a gente já sabe o que tem que fazer, mas não faz, fica adiando, fica deixando para depois. Não, as coisas por si só vão se resolver. Não, essa figueira, ela por si só vai dar fruto. Não vai. Se eu não fizer aquilo que Deus já colocou no meu coração para que seja feito, ela por si só não vai fazer. Então, quando ele vê que é o cinto e o seco aperta, ele diz, não tem jeito, agora eu vou ter que fazer. E fez. Amém. Né? Então, mas o ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui, além de todas essas coisas que eu já falei, o ponto principal é o seguinte, eu confesso para você que eu li esse texto várias vezes, e isso eu não estou falando de agora, tá? Mas de alguns anos atrás. Eu já havia lido esse texto várias vezes, e um dia ouvindo uma palavra, me chamou a atenção para um fato. Talvez você diga, pastor, mas que coisa mais boba. Desde a primeira vez que eu li, eu já percebi isso. Pois é, mas eu não. Qual o fato? Que a Bíblia fala de uma figueira que estava em uma vinha. E quem estava ali era um vinhateiro que tomava conta da vinha. E aí, repito que, para mim, isso me passava desapercebido, né? Que, meu irmão, no meio de vários, vou chamar assim, pé de uva, né? Tinham lá um pé de figo. E se a gente olhar para nossa não, se a gente olhar para o ser humano, o ser humano ele é tão complexo, meu irmão, que cada pessoa é diferente da outra. Quem aqui tem mais de um filho? Você já notou que um é diferente do outro? Saiu do mesmo pai, da mesma mãe, teve a mesma educação, o mesmo tudo, a mesma casa, e é diferente. Você diz assim, a linha de produção é a mesma, né? mas cada um é de um jeito. Você e os seus irmãos, quem tem irmãos também, né? São diferentes. Você diz, pai, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe, teve a mesma educação, a mesma criação, passou pelas mesmas coisas, enfrentou as mesmas lutas, teve os mesmos privilégios, vamos dizer assim, de vida e assim por diante. E como é que pode um ser completamente diferente do outro? Porque o ser humano é assim, o ser humano é muito complexo. E o grande problema, meu irmão, é quando a gente quer tratar tudo do mesmo jeito. Tudo da mesma maneira, acha que tudo é vinha e esquece que tem figueira no meio da vinha. Que a figueira é diferente da vinha. Figueira não é nem melhor e nem pior. Ela só é diferente. Sabe por quê? Porque o fruto da videira é bom? É. E da figueira? Também é. Você está entendendo? Também é. Então, eu não estou falando assim, sabe aquela história, fulano é a ovelha negra da família. Né? Não é essa história da família. Até porque, geralmente, quando se fala isso, é a figueira que tem no meio da vinha, mas que nunca foi compreendida. Que ninguém nunca ajudou, que ninguém nunca escavou em volta, que ninguém nunca estercou. Você está entendendo? E aí diz, aquela não produz. E aí, voltando ao que eu estava falando, a gente precisa tomar cuidado para não deixar ninguém para trás. Quando o pastor fala assim, não podemos deixar ninguém para trás, nenhum dos nossos familiares ir para o inferno, alguém olha e diz, mas é claro, pastor, é óbvio. Isso aí é algo que não precisava nem falar. Pois é, mas às vezes a gente faz exatamente isso. Deixando alguém para trás. Não por maldade. Não com dolo, mas às vezes sem perceber a gente vai deixando alguém para trás. Sabe, quando a gente fala assim, e essa frase é muito comum a gente ouvir, né? Quando a gente fala assim, fulano é assim mesmo.
Você percebe que a gente já está deixando alguém para trás? A gente já está partindo do ponto, do pressuposto que aquela pessoa é assim, que aquela pessoa não muda. Porque o que está escondido atrás da frase é: aquela pessoa sempre foi assim, aquela pessoa não muda, é desse jeito mesmo, não tem o que fazer. Não é isso? Então você perceba que eu já estou deixando alguém para trás. Talvez não com dolo, talvez sem perceber. Mas é exatamente isso que eu vou fazendo. Então, meu irmão, cada pessoa é diferente umas das outras, né? Uma é mais carinhosa, outra não é tanto. Uma pessoa tem um tipo de temperamento, outra pessoa tem outro tipo de temperamento. Tem um que é mais extrovertido, outro é mais introvertido. E assim vai, tem para todo gosto, né? Tem todo tipo de pessoas. Tem umas que você brinca com a pessoa, ela leva tudo na esportiva. Tem gente que você não pode brincar com a pessoa, né? Que ela não aceita nenhum tipo de brincadeira. E assim vai, né? Tô só dando exemplos. E o problema é que às vezes a gente quer tratar todo mundo igual, como se tudo fosse videira. Mas no meio da vinha, às vezes tem figueira. Entende o que eu estou falando? Né? E a gente precisa entender como tratar cada pessoa. Entenda só, eu não sei se você já teve algum tipo de contato com uma vinha ou com uma parreira, como muitas vezes a gente chama, mas é algo extremamente complexo e difícil de plantar. Não é igual plantar alface. É muito mais complicado que isso. Tem toda uma ciência, tem toda uma técnica em cima daquilo, que qualquer erro que você possa cometer pode comprometer a vinha inteira. Então aquele homem tinha essa técnica, tinha esse jeito, tinha maneira de criar a vinha, sabia como fazer a coisa. E a figueira também tinha uma outra forma. Não é que a figueira dá mais trabalho que a vinha. Não, a vinha dava tanto trabalho quanto a figueira. Só que o trabalho era diferente. A coisa era diferente uma com a outra. E aí a gente precisa tomar cuidado para não acontecer justamente isso, que às vezes acaba deixando alguém para trás. Eu quero ler um outro texto que, quem sabe, exemplificar melhor o que eu estou falando. Jó, capítulo de número 1 e versículo de número 4. Vamos para lá. Jó, capítulo 1 e versículo de número 4. Aqui a Bíblia está falando do próprio Jó, né, que leva o nome do livro. E diz assim: os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso quando, gente? Continuamente. Olha só, os filhos de Jó gostavam de uma festança, gostavam de um banquete, e até aí nada de errado, né? Mas os banquetes deles, assim, a gente há de concordar que era até um tanto exagerado. A Bíblia diz que cada dia era na casa de um. Então, era aquelas festas assim que começavam na casa mais, né? E aí ia passando. Quando terminava ali o ciclo do banquete, né? Jó os chamava, ele ficava preocupado com a situação. Jó os chamava,
colocava todo mundo ali, os santificava, que me leva a crer que não era, né, geralmente a gente fala que ele oferecia o holocausto, só falava isso, mas a Bíblia diz que já os chamava e os santificava, que me leva a crer que chamava eles, que aconselhava, que tinha uma conversa. Eu não faço ideia o que era, mas imagino algo mais ou menos assim. Olha, gente, cuidado com isso aí. Você precisa entender. Às vezes lá no meio da festa, você está muito empolgado, dá umas exageradas e tal. A gente precisa honrar Deus, vocês sabem, tal. Imagina alguma coisa mais ou menos assim. Quem sabe fazer uma oração por eles, quem sabe os abençoava. Além disso, a Bíblia vai dizer que ele levantava de madrugada, oferecia holocaustos, né, o sacrifício por cada um deles. Deus, esse aqui é pelo fulano, esse aqui Deus é por o outro, esse aqui é por aquele, esse aqui é por aquele lá. E cada um dos filhos ele oferecia um holocausto. E a Bíblia vai dizer, porque o Jó pensava assim, eu não sei se eles pecaram ou não. Talvez eles tenham pecado. Talvez eles tenham blasfemado de Deus no seu coração. Eu não vou pagar para ver. Você está entendendo? Eu vou os santificar, eu vou oferecer, e a Bíblia diz que ele fazia isso constantemente. Então é muito clara essa preocupação tão grande que Jó tinha, esse zelo tão grande que Jó tinha pelos seus filhos, que é até mesmo um exemplo, então, para nós. Só que olha só, vamos dar um pulo aqui para o capítulo 2 e para o versículo de número 8. Aqui já é quando Jó perdeu tudo, tá? Estava inclusive doente, enfermo, e a Bíblia vai dizer assim: Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Amém, igreja? Olha só. O Jó tinha uma preocupação tão grande, mas tão grande com os filhos, que ele não percebeu, não havia maldade nenhuma nele, mas ele não percebeu que a sua esposa estava sendo deixada para trás. Você está entendendo? Porque em momento nenhum a Bíblia diz que o Jó fazia isso pela sua esposa. O Jó fazia isso por quem? Pelos seus filhos. E talvez, e aí é só especulação minha, tá, gente? Talvez o que o Jó, olhando para sua família, ele pensava assim: não, meus filhos vivem nesses banquetes, vivem nessas festas aí, não, eles têm que vigiar. Vamos orar por eles, vamos buscar por eles. Você está entendendo? Mas a minha mulher não, está sempre aqui comigo. Quem sabe os filhos meus chegavam e diziam: ô mãe, vai ter uma festa, vamos lá. Ai, meu filho, você sabe que eu não gosto disso. Você está entendendo? E aí ele olha para a mulher e diz: não, por ela não precisa oferecer sacrifício, ela não precisa santificar, eu não preciso levantar de madrugada por ela. Você está entendendo? Por quê? Porque Jó partia do ponto que a sua esposa estava muito bem com Deus. Mas no momento de escassez, vai mostrar que não estava. Você concorda comigo? Para ela chegar lá e dizer assim: rapaz, você ainda vai ser fiel a Deus? Depois de tudo isso que aconteceu? Não, amaldiçoa Deus e morre logo. Culpa Deus por tudo isso que você está passando. Então ela estava bem com Deus? Mas é evidente que não estava. Mas perceba que Jó, sem se dar por conta, acabou deixando alguém para trás. Porque havia uma figueira no meio da sua vinha. Ele já sabia lidar com os filhos. Ele já sabia o que tinha que fazer com relação aos filhos. Que tinha que chamá-los, santificá-los. Havia todo um processo. E ele fazia isso continuamente. Havia um processo.
O mesmo não se dava com relação à esposa. Por quê? Porque provavelmente ele olhava para a esposa e dizia, ela não precisa, os meus filhos precisam. Agora vem cá, meu irmão, você sabe como é que está a pessoa que está do teu lado? Você não sabe. É claro, veja só, é claro que há sinais, não há? Há sinais, né? Mas assim, ó, a pessoa que está do teu lado, eu estou falando, por exemplo, do cônjuge, ou até de qualquer outro familiar, meu irmão, você não sabe o que está passando no coração da pessoa, você não sabe o que está passando na mente da pessoa, você não sabe debaixo de qual tentação a pessoa se encontra naquele momento, ou sabe? Você quer ver uma coisa? E aí eu vou te dar um exemplo para facilitar, já vou aproveitar e dar uma cutucada na tua ferida, combinado? Eu já aviso antes para não doer tanto. Pare e pense quantas vezes você não estava nada bem com Deus, mas as pessoas à sua volta continuavam acreditando que você estava. Ou isso nunca aconteceu? Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Sabe aquela história para enganar a torcida? Né? Tá ali só enganando a torcida. Meu irmão, se isso já aconteceu com a gente, você acha que quem está do nosso lado não pode ter acontecido a mesma coisa? Você está entendendo? Então, às vezes, a gente erra deixando alguém para trás, porque a gente, não por maldade, não por não se importar com a pessoa, mas às vezes por achar que a pessoa não precisa. Não, essa pessoa está bem. Que isso? Ela está indo na igreja comigo. Não é assim? Não, não, a pessoa está bem, não, por ela não precisa orar. Não, tem que orar é pelos outros. Os outros estão precisando. Essa aqui não. E acaba sem se dar por conta, deixando alguém para trás. E é isso que nós precisamos tomar cuidado. Meu irmão, olha só, vou dar um exemplo, né? Vamos supor alguém tenha 2 filhos. E os 2 filhos, um é completamente diferente do outro. Um é mais caseiro, é mais pacato, é mais tranquilo, uma pessoa até mais amorosa, mais centrada na vida e tal. O outro é meio espalhafatoso, o outro é meio, como alguém diria hoje em dia, meio vida louca, né? Sai, bagunça, faz e acontece. E assim vai indo, né? Tem toda uma questão aqui até de temperamento e etc, etc. Mas assim, vai crescendo. Vai crescendo. E a mãe está vendo ali os 2 filhos, o pai está vendo 2 filhos e está lá orando, né? E esse aqui vai dar bem mais trabalho que esse. Ou não? Vai dar bem mais trabalho que esse. Então esse aqui, às vezes, começa a ser o centro da oração. Deus, guarda o meu filho, Deus, não sei nem onde anda essa criatura, Deus, 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 Deus. Ó, esse aqui é o Joãozinho, esse aqui é o Juquinha, tá? O Joãozinho, Deus tem misericórdia, o Joãozinho transforma a vida do Joãozinho, porque o Joãozinho, Deus. Ah, Deus também tem o Juquinha. Ai, Senhor, abençoa o Juquinha. Juquinha, Deus, Juquinha é uma benção, né, Deus? Mas abençoa ele, Senhor, também. Mas o Joãozinho, Deus, esse sim, esse está precisando. E tal. Você está entendendo? E vai crescendo, adolescência, juventude e tal. E assim vai. Bom, passa o tempo, esse aqui tem o seu trabalho, não fuma, não bebe, não fala palavrão, é uma pessoa educada, é uma pessoa, né, que todo mundo tem um bom relacionamento. Esse aqui não. Esse aqui dá um trabalho, fuma, bebe, fala palavrão, não quer saber trabalhar, a vida toda enrolada e tal. Aí o pai e a mãe lá tá continuando orando pelos filhos. Deus, o Joãozinho, Deus. Ai, transforma a vida dele, salva ele, Deus, e tal. O Juquinha, ai, Deus, o Juquinha é uma bênção. Pensa num filho bom. Deus, só falta ele se converter, Senhor.
Não falta mais nada, Deus. Só falta ele aceitar Jesus como seu Salvador. Ah, não, mas o Joãozinho, esse, meu Deus, precisa ter uma transformação tão grande, uma obra tremenda na vida dele. Esse aqui precisa de mais. Não, esse aqui precisa só um pouquinho, Deus. Só falta se converter. Esse aqui não, esse aqui precisa muito, Senhor. Meu irmão, se os dois morrer, o que vai acontecer com eles? Os dois vão para o inferno juntos, de mão dada, abraçado. Amém? Porque, meu irmão, se essa pessoa, por melhor que seja, dentro desse contexto que eu estou falando, se ela não aceitou Jesus como seu Salvador, ela é tão perdida quanto o outro. Meu irmão, não existe isso. E a obra que Deus tem que fazer nessa vida é muito grande, que Deus tem que fazer na vida desse aqui é muito pequena. Não. Na vida dos dois precisa acontecer a mesma obra, conversão. Você está entendendo? Mas esse aqui é mais provável de se converter. Será que é? Se a gente analisar por um aspecto natural, sabe o que esse aqui provavelmente diz? Ele diz assim, não, por que eu preciso de Jesus? Olha aí a minha vida, como é que tá tudo bem? Não, quem precisa de Jesus é o meu irmão, aquele lá é vida louca, que ele está precisando mesmo. E quem sabe na vida do outro ele vai dizer, rapaz, minha vida é tão torta que só Jesus para dar jeito mesmo, viu? Qual dos dois está mais perto da salvação? Você está entendendo em nome de Jesus? Então você perceba que às vezes a gente acaba deixando alguém para trás, não porque não gosta, não porque não se importa, mas porque muitas vezes não consegue entender essas verdades, são tão simples, estão tão claras na Bíblia, mas que às vezes a gente vai deixando a coisa de lado. Ou, outras vezes é o inverso, da gente olhar para o Joãozinho e falar assim, mas esse desde criança foi assim. Esse aí nunca quis saber de nada. Deixa o Joãozinho para lá, ele é assim mesmo. Você perceba que da mesma maneira eu estou deixando alguém para trás. Seja num aspecto, seja por outro. O que eu preciso entender é que eu não posso deixar ninguém para trás. Que eu não posso analisar algo que é espiritual simplesmente de um ângulo natural. Amém? É isso que eu quero lhe chamar a atenção. E a gente precisa entender que às vezes não é amar um mais, outro menos, não é isso. Mas às vezes o tratamento que você dispensa a um precisa ser diferente que você dispensa ao outro. Às vezes um você precisa pegar mais firme, outro você não pode pegar tão firme, senão espana. Sabe quando você força muito o parafuso? Espana o parafuso? Então a gente precisa ter todo um jogo de cintura, uma sabedoria que a gente precisa buscar de Deus. É fácil isso? Claro que não é. A gente precisa buscar isso da parte de Deus. E entender, meu irmão, que muitas vezes na nossa vinha há a figueira. E que a figueira a gente trata de um jeito e a videira a gente trata de outro. Que é um tipo de cuidado para que produza frutos. Amém? E que Deus nos ajude a ter essa sabedoria. Mas o mais importante é ter isso no nosso coração. Ninguém fica para trás. Eu não vou abrir mão de ninguém. Quando a gente fica naquele pensamento, fulano é assim, é porque eu não estou crendo numa transformação. E guarda uma coisa no seu coração. Meu irmão, se eu não estou crendo que alguém pode ser transformado, eu deixei de crer no Evangelho. Amém? Simples assim. Se eu não consigo acreditar que a vida de uma pessoa pode ser transformada, é porque eu deixei de acreditar no Evangelho, porque o Evangelho é isso, o Evangelho é transformação de vida. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto o judeu, quanto o gentio, quanto qualquer pessoa. Amém? E que eu e você nunca venhamos deixar ninguém para trás. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir Jesus.